Olá, alunos do Pré-ENEM. Meu nome é Matheus, sou professor de Física e hoje nós estamos aqui para falar um pouco dos lançamentos verticais, tá? O que são na física esses lançamentos? Basicamente são a queda livre, tá? E o lançamento para cima. São dois fenômenos que envolvem a gravidade, tá? Então na aula de hoje eu vou expor um pouco os conceitos de lançamento para cima e para baixo e associá-lo aos movimentos uniformes, como a gente viu previamente, né, nos outros capítulos. Então, o nosso movimento uniforme ele é totalmente abandonado, já que agora a gravidade ela é o nosso foco de observação, né? E quando a gravidade ela age sobre os corpos, a gente vai ver alguns fenômenos acontecendo, como a queda livre e o lançamento vertical para cima, tá? Baseado nisso, eu convido vocês a vir para o vídeo para nós começarmos essa pequena aula, tá? Já vou pedindo desculpa para vocês por conta da minha voz, eu não estou muito bem de garganta, mas isso não vai impedir de nós continuarmos aqui na nossa jornada pela física, tá bom? Então, vamos direto para o nosso assunto. Bom, estamos aqui nessa tela, né, onde basicamente nós vamos tratar dos nossos movimentos, tá? Gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós já falamos anteriormente. Nós estamos vendo cinemática 1, ok? E cinemática 1, ela não se importa com a razão pelo qual o movimento acontece, tá? Ela só se importa com as equações. Lembra disso? Então, agora, só para relembrar, o nosso movimento uniforme, ele possui duas fórmulas básicas, tá? Uma que relaciona a velocidade, que é a velocidade média, e a nossa equação de sorvete, que é a equação horária das posições. Logo depois a gente viu a equação do movimento uniformemente variado, ou MOVE, ou MRU, em que possui quatro, né, equações simples. Primeiro da aceleração, que é a variação da velocidade em função do tempo. Aí dessa equação da aceleração surge o que a gente chama de vovô à toa, tá? E agora nós vimos também, né, que surge a equação da posição horária do movimento uniformemente variado, ou a equação do sorvetão. E se juntarmos essas duas equações, surge a equação de Torricelli, né, para o movimento uniformemente variado. Se você quiser falar Torricelli ou Torricelli, é o mesmo que a gente vai tratar aqui, tá? Bom, no nosso problema, a gente vai tentar fazer uma análise básica do que acontece com o movimento descrito aqui do nosso capítulo, tá? Então, esse capítulo já pertence à cinemática 2, então nós vamos tratar movimentos de corpos que são lançados para cima na vertical e corpos que caem naturalmente, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre a necessidade de relacionar isso com o nosso dia a dia. Já venho trazendo algumas propostas nas minhas aulas, principalmente, de sempre relacionar esse conteúdo com algo do nosso dia a dia. Em que situações isso acontece no nosso dia a dia? Bom, quando a gente fala de gravidade, né, como a conhecemos, que é aquela constantezinha G, nós estamos falando, né, de uma constante que é causada, né, por alguma coisa. A gravidade, ela vai surgir, essa discussão da gravidade, ela só vai surgir depois Isaac Newton, após aquela história de Isaac Newton sobre a maçã e por aí vai, né? Então, mas uma coisa é fato, a gente não vai se atentar tanto à história agora, porque a história é muito longa e vai prolongar muito nossa aula, isso não é o nosso objetivo. Mas a gravidade, ela só vai ser discutida pós século XV, né? Século XVI ali, onde as teorias são colocadas em xeque após a Revolução Copernicana, né? Então a gravidade ela começa a ser o centro da discussão para os movimentos, principalmente de queda livre, tá? Então Galileu Galilei se dedicou bastante ao estudo da queda livre, tanto quanto o lançamento para cima. E nosso objetivo hoje é entender como isso acontece e o que a gravidade tem a ver com isso, tá? Bom, todos os corpos eles estão sujeitos à gravidade, inclusive se você pegar qualquer objeto e soltar, ele vai sempre cair no chão. Por quê? Porque todos os corpos eles são atraídos para o centro da Terra. Isso foi uma observação que Newton fez lá no século 17, né, onde ele colocou sobre o movimento, ele dissertou, né, sobre o movimento dos corpos, né, como os corpos se movimentam e como que esses corpos eles interagem com o planeta, né. Então ele percebeu que existia uma força que
possa atrair essas massas desses corpos, que é indiretamente proporcional à distância deles ao quadrado, tá? Toda essa história a gente pode conceitualizar num outro momento. Bom, mas a gravidade, ela é algo que afeta nós o dia todo, né? Então, tudo que nós soltarmos, ele sempre vai cair em direção ao solo. Então, a gravidade é uma força que ela age sempre de cima para baixo, tá? Vamos interpretar a gravidade agora como uma força, tá? Então, nós temos uma força que age de cima para baixo, tá? E qual que é o valor dessa gravidade, né? Porque ela tem um valor específico. Geralmente, nos livros de física, você vai encontrar como 10, tá? 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado, tá? Porque a gravidade, ela também é considerada uma aceleração, tá? Então, anteriormente, nós estávamos vendo o movimento na horizontal, onde a aceleração era o foco principal da discussão, não era? A gente pode retornar aqui, ó, para as nossas equações, e nós vimos que, ó, a aceleração, ela é o foco da nossa discussão, certo? Aqui, ó. Tá vendo? A aceleração aqui, ó. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, basicamente, a gravidade, ela é o agente agora causador do nosso movimento. E, diferentemente desse tipo de aceleração, a gravidade, ela tem um valor constante. Então, a gente não vai precisar calcular essa aceleração. Quando o corpo ele está caindo, ele já tem aceleração fixa, tá? O problema geralmente dá 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar nossos cálculos, tá? Mas esse valor precisamente chega a aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso significa que a cada segundo que passa de uma queda, o corpo se move 9,8 metros, tá? Imagine que tem um corpo caindo lá de uma altitude, um paraquedista, certo? Ele pode ser considerado em queda livre, porque no momento antes dele abrir o parachute, né, o paraquedas, né, ele está em queda livre. Então, a cada 1 segundo ele vai se mover 9,8 metros, basicamente, tá? Isso por conta da aceleração da gravidade. Então, a gravidade, ela tem um sentido natural, tá? Para baixo. Então, você não vai ver gravidade para cima, tá? Então, a gente vai ver gravidade sempre agindo no sentido natural dela, que é para baixo, ok? Então, isso fica claro aqui na nossa discussão, ok? Então, relacionando com o estilo de movimento que a gente discute na cinemática, né? Então, quando nós tratamos uma queda livre, né? Nós dizemos que o nosso corpo é acelerado em direção ao solo, tá? E quando nós arremessamos de baixo para cima, nós fazemos o lançamento para cima, tá? E nós consideramos esse movimento como retardado, tá? Por que retardado? Porque a gente vai ver que quando a gravidade ela age para cima, o valor dela é negativo, tá? Então vamos já falando disso, vamos trazer para cá, tá? Então olha só, vamos imaginar que um corpo ele é lançado para cima, certo? Com uma velocidade inicial. Então quando esse corpo é lançado para cima, ele vai chegar num determinado ponto, ele vai meio que parar, certo? E depois ele vai voltar para o solo. Então é isso que acontece no nosso movimento, né? Ele é jogado para cima, chega algum momento, que é essa situação B aqui, em que ele alcança a altura máxima e a velocidade aqui em cima é zero, ele vai inverter o sentido do movimento voltando para o chão, tá? Então, nós temos aqui 2 exemplos de movimentos aplicados num único objeto, tá? Que é o movimento para cima, que é o lançamento para cima, né? E aqui ele alcança a altura máxima, ele inverte o sentido do movimento, indo para o sentido natural, que é o movimento acelerado, tá? Então fica claro que essa discussão ela é bem intuitiva, né? Então, quando você está lançando o objeto para cima, ok? Então a gente vai ter um tipo de movimento. Quando lançamos para baixo, nós temos um outro tipo de movimento. E o que isso muda? Será que as equações são as mesmas? A cinemática estava preocupada em saber se essas equações são as mesmas. Então, vamos ver? Então, para mostrar isso, eu vou utilizar agora um outro recurso, que é o livro do Ramalho, tá? E a gente vai acompanhar aqui através dele, tá? Então, olha só, alunos.
As funções do move, né, trazendo aqui para vocês, as funções do move, elas são as mesmas equações. Olha só, aqui nós temos a famosa equação do sorvetão, né, a equação do vovô à toa, Torricelli, e a gravidade ela pode ser para cima e para baixo, tá? O livro do Ramalho, ele traz uma discussão mais voltada para associar essas mesmas equações para o movimento vertical, né, para cima e para baixo. Eu não gosto desse tipo de nomenclatura, tá? Mas vamos associar essas mesmas equações às equações que nós trabalhamos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou só trazer esse recurso aqui para dentro do nosso problema, né? Deixa eu só trazer aqui para vocês, ó. Então vamos trazer aqui, vamos tentar desvendar esse mistério comigo, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo que o nosso movimento ele é caracterizado pelo quê? Pela aceleração, né? Então basicamente a aceleração é a entidade. Isso só vale para o sentido horizontal, tá? Agora, todas as equações, elas passam a respeitar a gravidade. Tá vendo aqui, ó? A aceleração agora, ela é a gravidade. Então, não convém mais usar esse tipo de notação. Então, a gente vai transformar essas notações e agora substituir essa aceleração pela gravidade. Olha só o que vai acontecer. Primeiro, eu vou começar pela fórmula do vovô à toa. Vamos lá. V igual a VO mais GT, ok? Então aqui eu vou falar de queda livre, né? Queda livre. Então na queda livre a primeira equação agora é vovô gatinho, tá? Eu costumo chamar de vovô gatinho porque, né? Vovô GT, né? VO mais GT, ok? Então essas mesmas equações aqui, elas têm essa cara, tá? Agora, e com a equação do sorvetão, como que ficaria? Ficaria F igual a SO mais VOT, certo? Mais G sobre 2T quadrado, tá? Vocês me conhecem, sabem que eu não gosto disso, né? Mas vamos lá. Então, SO mais VO mais GT quadrado sobre 2, né? Então, olha só. O que mudou aqui dessa equação para essa são só a variável aceleração que mudou para gravidade, né? E o V quadrado? V quadrado, né? V quadrado igual a VO quadrado, tá? Mais 2 vezes a gravidade, tá? Vezes delta S, tá? Então, se você lembrar, essa aqui é a fórmula da velocidade, essa da posição, e essa aqui é a fórmula da velocidade sem usar o tempo, que é o Torricelli, né? E agora, a nossa aceleração é positiva quando o movimento é para baixo, e a gravidade, né, é negativa quando para cima, tá? Não esquecer disso. Professor, tá, é a queda livre, os sinais é para baixo, então a gravidade é positiva. As equações vai mudar quando mudar para cima? Só o sinal, né, gente? Não precisa mudar tudo, só o sinal. Então vai ficar assim, ó, V. Eu peço perdão pela escrita. V igual a VO menos GT, tá? Então essa aqui, qual que é a diferença desse para esse? É que esse aqui é o lançamento, né, para cima, vou chamar de LPC. Inventei aqui, tá? Então é o famoso LPC. Então essa é a primeira equação, tá? E a segunda equação é a mesma, né? S igual a SO mais VOT menos G sobre 2, tá? T quadrado.
ok? E o vovô à toa, né? V quadrado, desculpa, né? É o Torricelli, né? VO quadrado menos 2G delta S. Tá? Professor do céu, então quer dizer que as equações do movimento uniformemente variado na horizontal são as mesmas equações que vai funcionar para um movimento de queda livre e lançamento para cima? Sim. Por quê? Porque nós apenas mudamos o quê? A orientação do nosso movimento. Antes, nosso movimento era na horizontal, agora nosso movimento ele acontece na vertical, tá? Então esse movimento na vertical ele é causado pela gravidade, né? E aí nós não precisamos de novas fórmulas, nós precisamos só ajustar as fórmulas que nós já conhecemos para as fórmulas normais, tá? Que são essas que vocês estão vendo aqui. Então, no lugar da aceleração, nós temos agora a gravidade, né? Positiva ou negativa de acordo com o fenômeno. Se é um lançamento para cima, nós vamos usar o sentido negativo. Se é um lançamento para baixo, nós vamos usar a gravidade positiva, ok? Então é basicamente isso, alunos, sobre o movimento. Agora com as equações com a nossa cara, né? Dá pra gente tentar resolver um exercício, mas eu vou trazer esse exercício de forma pronta dentro do nosso livro do Ramalho, ok? Na apostila do pré-ENEM, esse conteúdo ele não é tão aberto dessa forma, ele só é trazido de forma básica. Então isso aqui já é um luxo que a gente proporciona para vocês, tá? Porque ele é uma capacitação um pouco mais avançada do que é a mecânica, tá? Então, basicamente, nós iremos agora resolver um exercício desenvolvendo esse conceito, né? Vamos pegar aqui um exercício do livro do Ramalho, tá? Só um minuto que eu vou escolher o exercício aqui. Pronto, alunos, retornei aqui do pause do nosso vídeo, tá? Agora eu trago um exercício aqui bem bacana para vocês lá do livro do Ramalho, tá? No capítulo 4, tá? Que é o livro que nós estamos falando. Capítulo 4, capítulo 5. Pode confirmar lá com a gente, tá? Exercício resolvido número 36, tá? Vou ler o exercício e vou resolvendo conforme eu vou lendo, tá? E vou explicando como a gente vai trabalhar ele. Bom, o móvel é atirado verticalmente para cima. Olha só, o nosso problema já está trazendo qual estilo de movimento que a gente vai usar, tá? E a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazer é extrair os dados. Então, nós vamos ter a velocidade inicial, tá? Igual a 50 metros por segundo, tá? Alunos, tirar os dados do problema é a melhor coisa que você faz antes de resolver um exercício, tá? E ele já diz também que a nossa gravidade, ela vale 10 metros por segundo, né? Como a gente discutiu anteriormente, tá? Então, com os dados tirados, ele pede que você despreze a resistência do ar e determine as funções horárias do movimento. Bom, vamos voltar aqui nas nossas equações para a gente pegar isso, né? Como vocês podem ver, né, aqui, o nosso movimento, ele é um movimento de lançamento para cima. Então, nós vamos usar essas equações que a gente está vendo aqui. Ele quer as funções que são horárias. Então, quando a gente fala função horária, é que nós estamos envolvendo quem? O tempo. O horário não é o tempo? Então, quais são as equações que têm tempo aqui? O Torricelli não tem tempo. Então, nós não iremos usar Torricelli. Por quê? Porque o Torricelli é a junção das duas equações. Tá? Quando nós juntamos as duas equações, surge a equação de Torricelli. Se você tem essa dúvida, eu recomendo que você revise um pouco de movimento uniformemente variado que a gente já discutiu anteriormente, tá? Bom, seguindo essa ideia, a nossa velocidade e a nossa posição, elas são entidades dadas através do tempo, através da variação de tempo, né? Então nós precisamos reescrever essas equações, né? Dentro do nosso problema. Então vamos lá? Então olha só. Então, as funções horárias do movimento. Então vamos lá. Então vamos escrever aqui primeiro a fórmula, né? V igual a VO menos GT,
não é verdade? Então ele quer só as funções, então ele não deu valor nenhum, não quer que você resolva nada. Então vamos pegar esses valores que a gente já conhece, né? E vamos jogar aqui. Então V igual a... Quem é a minha velocidade inicial? 50. Não é o que está dizendo aqui? Menos, que a gravidade que é 10, tá? 10 vezes T. Tá aqui. Nossa primeira equação, tá? Nossa primeira função, ó. Olha que bonitinha, né? Tá aqui, nossa primeira função. E agora nós vamos para outra, que é a posição, né? Que eu já mostrei para vocês lá, né? S, que é igual a SO mais VOT, certo? Mais, perdão, né? Que é menos, né? G sobre 2T quadrado. Essa equação aí, do sorvetão, né? Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, ó, com esse mais aqui, que tá muito feio. Bom, continua horrível, né? De qualquer forma. Bom, SO mais VO vezes T menos G sobre 2T quadrado. Beleza? E agora, como é que fica? Bom, você já tem a gravidade ali, né, cara? Então, só substituir o que você sabe. O SO não aparece, né? Mas vamos escrever ele aqui, né? SO mais... Quem é meu VO ali? É 50, né? 50 vezes T menos, né? G é 10 sobre 2 vezes T quadrado. Olha, alunos, tá vendo aqui que dá menos 10 sobre 2? A gente pode simplificar isso daqui, né? Para não deixar termos muito grandes dentro do nosso problema. Então, vamos aqui, ó, vir aqui e jogar ali o resultado da nossa conta, que seria menos 5, né? Menos 5 GT. Então, esse SO aqui é um dado valor inicial, porque vamos pensar o seguinte: esse corpo ele é tirado a partir do solo. Então, a posição inicial dele, que discute aqui nessa equação, é 0. Então, vamos apagar ele também aqui, tá? Pra vocês conseguirem entender que ele é 0, então S igual a 50T menos 5T quadrado, ok? E aqui temos a segunda função. Então essas duas são as funções consideradas horárias, tá? Beleza? E elas são importantes para nós definirmos os próximos capítulos do nosso problema, tá? Olha só, alunos. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos calcular quem? O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima, né? Não sei se vocês recordam que a gente discutiu aqui anteriormente, ó, vou voltar aqui, ó. Quando nós lançamos para cima, o corpo, ó, ele vai chegar numa certa altura, certo? Em que a velocidade dele vai ser igual a 0. Ele vai chegar lá no ápice do movimento, a velocidade vai ser 0, ok? Então, quando a velocidade for igual a 0, a gente diz que ele chegou na altura máxima, né? Então, é isso que acontece no nosso movimento. Então, vamos voltar aqui e encontrarmos uma equação que faça isso. E a gente vê que é essa equação aqui que vai resolver o nosso problema, né? Porque ela tem o V aqui. Então, vamos lá. Então, nós dizemos então que a nossa velocidade não é 50 menos 10T. Então, quando a minha velocidade for 0, a gente vai chegar na onde? No ápice, né? Então, 0 igual a 50 menos 10T. Quando a gente, para isolar T, que é para descobrir o tempo, né? Nós pegamos esse 50 e passamos para o outro lado. Fica menos 50 igual a menos 10T. A gente pode multiplicar por menos 1 aqui e passar esse menos 10 para o outro lado dividindo, então o tempo vai ser igual a 5 segundos, né? Então, o tempo do nosso problema aqui, o tempo máximo para atingir a altura máxima é de 5 segundos, né? Agora ele quer perguntar a altura. Então, a altura, que é a posição, né, basicamente, se a gente for olhar, né, essa posição do movimento que a gente usa, que é a forma do sorvetão, né? Ela acontece no movimento horizontal. Mas quando a gente vira o movimento para vertical, ou seja, 90 graus para virar vertical,
ela continua sendo a distância, né? Então agora nós queremos saber a altura do nosso movimento. E essa altura é a mesma discussão. Então a gente pode usar essa mesma fórmula para fazer isso, tá? Então, para descobrir a altura, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, S igual a 50t. E agora, a gente descobriu que na altura máxima, né, o tempo que ele demora para chegar no máximo é 5. Então a gente vai usar esse 5 aqui no nosso problema para encontrar, né, a altura máxima. Menos 5 vezes 5 ao quadrado. Conseguiram pegar a ideia? Porque olha só, esse tempo aqui não foi o tempo que demorou para chegar lá no ápice, quando a gente igualou a zero? Não. Então, se esse tempo é o tempo necessário para ele chegar lá em cima e inverter o movimento, esse tempo tem que ser usado aqui nessa fórmula para quê? Para encontrar a altura máxima, já que aqui a velocidade era zero lá no ponto máximo, né? Então, com isso, nós vemos que S é igual a quem? 50 vezes 5, 5 vezes 5, 25, então repete o zero, 250, né? Menos 5 vezes 5 ao quadrado, que é 25, né? E isso vai dar 250 menos 125, certo? Se eu não me engano é isso, né? Porque 5 vezes 5 é 25, sobe 2, 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12, né? Então, S é igual a 125 metros, tá? Essa é a altura do nosso lançamento, tá? Então, nós descobrimos aqui que ele demora, basicamente, 5 segundos para subir até a altura máxima e a altura que ele alcança é 125 metros, tá? Olha que bacana, essas equações são tão boas que elas preveem isso, né? Agora, vamos voltar ao nosso movimento aqui. Aí ele pergunta pra gente, né? Então, se eu colocar o resultado aqui, 125 metros, ok? Então, ele pergunta no item D. Quando o tempo for 6 segundos, contados a partir do instante do lançamento, qual que é o espaço do móvel e o sentido do movimento, né? Bom, o espaço é isso, né, gente? Ele descobriu aqui o espaço, mas ele quer saber quanto que for em 6 segundos. Então, não tem segredo. Se a função é essa que descreve todo o movimento, então basta a gente substituir aqui em 6 segundos, né? A gente tem que usar a nossa malícia, né, para interpretar isso. Então, S igual a S0 vezes o tempo agora, que é 6, né? Que é 6, menos 5, né? Vezes 6 ao quadrado, certo? Perdão, tá, alunos? Não é S0 não, é 50, tá? Desculpa. Então vou apagar isso aqui porque tá muito feio. Aí a posição dele vai ser qual? 5 vezes 6 é 30, né? Então repete o zero, dá 300. Menos 5 vezes 36, que dá 180, né? Então, 300 menos 180, né? Então, S vai ser igual a 120. Então, é essa altura que o móvel, que esse corpo vai estar. E faz muito sentido. Aí vocês perguntam, professor, mas a altura máxima que ele alcançou foi 125 metros. Por que a posição dele está diminuindo? Porque olha só, meus queridos, vamos imaginar, eu lancei um objeto. Ele vai chegar lá no ápice e ele vai parar, né? Ele vai alcançar. Só que a gravidade, ela não vai fazer outra coisa a não ser jogar ele de volta para a Terra. Então ele vai, no instante 5 ele estava lá em cima, no instante 6 ele já estava voltando. Então é isso que questiona o nosso problema, né? Então o sentido do movimento, sentido positivo. Então o sentido estava para baixo, né? Um sentido de queda livre. Então o G era positivo. E aí conforme ele vai caindo, a altura vai caindo também. Então isso explica a variação de altura, tá? Então, portanto, quando estava lá no ápice era 125 metros. Quando deu 6 segundos, ele já estava voltando para a Terra. Então, por isso que ele caiu aqui
no movimento, né? Então 120 metros, tá? Ok? Então nós resolvemos o nosso problema ali, né? Aí, um instante é a velocidade escalar que ele cai no móvel, que o móvel atinge o solo. Vamos pensar assim: a gravidade, ela rege o nosso movimento para cima, certo? E quando ela é negativa, né? E o mesmo movimento para baixo quando ela é positiva. Vamos imaginar isso, certo? No caso da bola, né? Então a bola ela vai alcançar aqui em cima, depois ela vai voltar. Então, se as mesmas equações dizem que ela chegou aqui em 5 segundos, no topo, quanto tempo ela vai demorar para voltar para o solo? Se a gravidade é a mesma, se ela é constante. Outros 5 segundos, né, meus queridos? Então, ela vai demorar 5 segundos para subir e 5 segundos para cair. Então, um instante que ela tocar no solo de volta, vai ter passado 10 segundos, beleza? Do nosso problema. E qual que é a velocidade quando o móvel atinge o solo? Bom, se nós contarmos que a velocidade dele aqui era 5, né? A velocidade era 0, então a nossa velocidade inicial do nosso problema ali agora é 0, né? E a velocidade que ele vai cair agora é 10 vezes 5, né? Então, vamos contar do nosso movimento aqui em cima. Vamos imaginar que a bola está voltando, né? Então, qual que vai ser a velocidade dela? V igual a VO mais GT. Por que, professor, GT? Mais GT não era movimento para cima? Era, mas agora a bola está descendo e ele quer saber qual que é a velocidade de impacto da bola no chão. Então, nós vamos usar o sentido positivo. Então, a velocidade vai ser igual. Qual que é a velocidade inicial quando a bola está aqui? 0, né? Que ela está ali no início do movimento, né? Mais gravidade 10 vezes o tempo, que é 5. Então, a velocidade vai ser de 10 vezes 5 igual a 50 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade de impacto da bola com o chão. Beleza, alunos? Então, olha só, deu pano para manga a nossa discussão hoje, ó. Discutimos, ó, um pouquinho das equações da cinemática, tá vendo aí, ó? Discutimos um pouquinho da equação da cinemática, vimos que o movimento da queda ela acontece sempre para baixo, o movimento de lançamento para cima. Vimos que uma bola com velocidade inicial ela alcança uma altura máxima e ela volta, né? E a partir dali a gente encontrou as equações do nosso movimento, certo? Nós encontramos as equações do movimento baseando-se nas funções do move, tá? Só alteramos aqui a aceleração para a gravidade e a partir dali nós resolvemos um exercício lá do livro do Ramalho que exemplifica basicamente tudo que nós precisamos saber desse tipo de movimento, tá? Então, olha só, resolvemos aqui o nosso problema, beleza? E entendemos o sentido do movimento através de pequenos desenhos. E é essa discussão que a gente vai deixar para vocês hoje, tá bom? Beleza? E gostaria de pedir desculpa a vocês pela minha voz. Hoje eu não estou muito legal, né? Hoje eu infelizmente tive que cancelar a aula do pré-ENEM virtual, mas eu consegui aqui em alguns pedaços gravar as aulas para vocês. Espero que tenham gostado da live, do vídeo, né? E com isso vocês consigam aprender mais, tá? No livro do Ramalho, depois desse exercício 36, também tem o exercício 37, que é um exercício complementar, ou seja, ele vai lá e descreve o segundo, uma outra situação de lançamento e queda livre, né? Com as mesmas equações, com os mesmos princípios, então a partir dali você consegue chegar tranquilo no resultado, tá bom? Agradeço e até a próxima.